Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Paulicé, em São Bernardo do Campo. É com grande alegria que recebo você por aqui. Desejo do profundo do meu coração que Deus abençoe muito a sua vida através dessa mensagem. Tema da mensagem de hoje: nenhuma trama do inferno vai impedir que o teu sonho vire realidade. Texto da mensagem de hoje, Gênesis capítulo 37, versículos 5, 17, 18, 19, 23, 26, 27 e 28. Gênesis 37, 5. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 17, a parte B do versículo. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Versículo 18, mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Versículo 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Versículo 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Versículo 26, 27 e 28. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue, E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos então tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que assim que José compartilhou seus sonhos com os seus irmãos, Satanás levantou seus irmãos com ódio no coração para prejudicá-lo. E a Bíblia vai dizer que seus irmãos, a princípio, o jogaram numa cova, o jogaram num poço, o jogaram numa cisterna. Pergunta que não quer calar: o que eles queriam ao fazerem isso? Quais as intenções dos irmãos quando jogaram José na cova, quando jogaram José no poço, quando jogaram José na cisterna? Quando nós olhamos para essa passagem, nós entendemos que com essa atitude os seus irmãos quiseram algumas coisas para a vida de José. A primeira coisa que eles tinham no coração quando jogaram José na cova é que eles queriam tirar de José o direito de enxergar mais à frente. Eles queriam tirar de José o direito de olhar para frente. Sabemos que todo sonhador só olha para frente, só olha
adiante. Quando nós olhamos para esse texto e quando nós buscamos entender quais eram as intenções dos irmãos de José, nós entendemos que eles estão querendo tirar o direito de José ter visões do lugar para onde ele estava indo. José, dentro daquela cova, vai enxergar só paredes de barro. Da mesma forma que fizeram com José, é provável que alguns estão querendo tirar de diante dos teus olhos a linha do horizonte. Estão querendo tirar de você o direito de olhar para frente. Mas assim te diz o Espírito Santo: da mesma forma que Deus livrou José da cova, da mesma forma que Deus livrou José do poço, da mesma forma que Deus livrou José da cisterna, assim diz o Espírito Santo: a cova, o poço e a cisterna, que de repente você se encontra num outro sentido, não serão as tuas moradias, serão apenas um estágio na tua vida, pois Deus haverá de te arrancar deste lugar. Talvez você que está nos ouvindo neste dia, talvez você se encontra dentro de um poço, de uma cova, de uma cisterna, num outro sentido, uma cova emocional, espiritual, física, mental, psicológica e material. Mas eu quero te dizer que Deus não vai permitir você ser destruído dentro dessa cova. Isso será apenas um estágio na sua vida, pois Deus te arrancará deste lugar da mesma forma que Ele arrancou José. A segunda coisa que os irmãos de José tiraram dele ao jogá-lo na cova foi o direito de andar em linha reta. Com essa atitude, eles quiseram tirar o direito de José andar em linha reta. Na cisterna, no poço, na cova, só tem um jeito de andar em círculo. E sabemos que quem anda em círculo não chega a lugar nenhum. Está escrito na palavra de Deus que o Senhor Deus vai adiante de nós, que Ele transforma os caminhos tortos em caminhos retos, que Ele desentorta a nossa vereda, que Ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro para que a gente saiba que Ele é o Senhor da nossa vida. Deus quer que você ande em linha reta. Por isso está escrito na Bíblia que quando pensares em te desviar para a esquerda ou para a direita, ouvirás a voz daquele que está por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. Armaram contra José, porque José tinha sonhos maiores do que os deles. Provavelmente armaram contra você, porque você tem sonhos muito maiores que os seus inimigos. Mas o Espírito de Deus te diz assim: Deus não vai deixar você andar em círculos. Deus vai te arrancar da cova, Deus vai te arrancar do poço, Deus vai te arrancar da cisterna.
Deus vai te livrar do poço, da cova e da cisterna. Deus vai te abençoar, Deus vai te ungir e a tua unção vai explodir em glória. Você vai avançar, você vai conquistar, você vai caminhar, você vai deslanchar. Tem muita gente que não está avançando, não está conquistando, não está caminhando. Tem muita gente que está patinando porque não tem esperado em Deus, porque não tem honrado a Deus, mas porque José honrou o Senhor em todos os momentos da sua vida. Honrou o Senhor também nos momentos de adversidade. E porque ele esperou em Deus, José então recebeu a vitória. Da mesma forma, não murmure do que está acontecendo na sua vida. Não deixe de honrar ao Senhor. Não abandone os compromissos que você firmou com Deus lá no início da sua caminhada. Espere em Deus, pois da mesma forma que ele deu vitória a José, Deus dará vitória para você. Em terceiro lugar, com essa atitude de jogar José na cova, no poço, na cisterna, os seus irmãos arrancaram de José a sua liberdade. A intenção era tirar, era arrancar a liberdade que José tinha de ir e vir. Sentaram ao lado da boca da cisterna, ao lado da cova, ao lado do poço, e disseram: a partir de hoje nós vamos controlar a sua vida. Agora você não tem saída. Agora nós vamos dosar a sua vida. Agora nós vamos controlar o seu ministério. Agora nós vamos controlar os seus movimentos. Aqui eles estavam impondo sobre José uma situação que haveria de tirar a liberdade de José viver uma vida dentro da normalidade. Na realidade, eles quiseram tirar a liberdade de José, dizendo que a partir de agora eles queriam tirar a liberdade de José. E com essa atitude eles estavam dizendo que a partir desse momento eles haveriam de controlar a vida de José. Talvez está acontecendo alguma coisa com a tua vida e de repente pessoas estão dizendo que Satanás está controlando a tua vida. Mas nesse dia, Deus vem deixar bem claro para você que Ele tem o controle da tua vida, Ele tem o controle da sua história. Você que um dia entregou a sua vida a Ele, você que um dia abriu seu coração para Ele, ainda que você esteja dentro de uma situação que aparentemente você perdeu a sua liberdade, ainda que Satanás quer que você pense que ele está dominando a tua vida, Deus te diz hoje, não existe nenhum demônio controlando a sua vida, porque eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, tenho a sua vida nas minhas mãos. Ainda que estão dizendo que você não tem saída, ainda que queiram destruir a sua vida, ainda que queiram destruir a sua família, ainda que queiram destruir os seus sonhos, ainda que queiram destruir aquilo que você construiu até hoje, ainda que queiram controlar os seus movimentos, assim diz o Espírito Santo:
estão querendo aprisionar você e seu ministério. Porém, Deus vai escancarar as portas para você. E você vai sair dessa prisão e vai tocar o seu ministério para frente. Ninguém pode tirar a sua liberdade de ir para frente, porque é Deus quem conduz a sua vida e Ele te chamou para realizar os propósitos dele na sua vida, independente de quem se levantar contra você. Mas em quarto lugar, a quarta coisa que os irmãos de José queriam arrancar e tirar dele, quando o jogaram na cova, quando jogaram no poço, quando jogaram na cisterna, com essa atitude a intenção era de inverter a posição das grandezas. Eles inverteram a geografia física diante dos olhos de José. Pois aqui nós entendemos que quem tinha sonho, naquele momento, ficou lá embaixo. Mas quem não tinha sonho, nesse momento, nessa passagem, nesses versículos, ficou lá em cima. Quando nós olhamos para esse texto, olha a geografia. Quando eles queriam olhar para José, olhavam para baixo. E quando José queria olhar para eles, tinha que olhar para cima. A situação estava invertida porque a situação correta é o sonhador estar por cima e nunca por baixo. E a situação dos perseguidores é estar por baixo e nunca por cima. Mas a situação nesse momento estava invertida. E Deus, neste dia, está dizendo que existem valores invertidos na sua vida nesse dia e nessa hora. Porém, assim diz o Espírito Santo, Deus vai inverter as coisas na sua vida para melhor. Deus vai fazer com que tudo na sua vida tome o lugar certo. Deus vai operar a inversão das grandezas e Deus vai corrigir aquilo que está errado. Deus diz para você, os mesmos que olharam para José lá embaixo, foram os mesmos que, quando quiseram vê-lo novamente, depois de muitos anos, tiveram que olhar para cima para contemplar a posição que José se encontrava. Aqueles que te olham hoje numa posição que você está em baixa em algumas áreas da sua vida, amanhã eles terão que olhar para cima se quiserem ver você. Pois assim diz o Espírito Santo, a cisterna, a cova e o poço que você foi jogado não serão as tuas moradias. Serão apenas um estágio, pois Deus te arrancará de lá. Deus interviu na vida de José,
levantando Judá, no versículo 37, ou melhor, corrigindo, Deus interviu na vida de José, levantando Judá, no capítulo 37, no versículo 26, no versículo 27 e no versículo 28. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal nosso irmão é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. E quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. A partir do momento que José foi levado para o Egito, apesar de ele passar por muitos percalços, por muitos problemas e muitas adversidades, Deus estava conduzindo José. E em todo momento, Deus foi trabalhando as circunstâncias que se desdobravam ao redor de José, até que ele foi exaltado e colocado como governador no Egito. E nesta posição, os seus irmãos que o prejudicaram lá atrás, eles que contemplaram nesse momento aqui José de cima para baixo, agora tiveram que contemplar José de baixo para cima. Assim diz o Espírito Santo: você que está acostumado a contemplar o inimigo de baixo para cima, você será abençoado agora. E a partir de hoje, se você se submeter ao Senhor e pagar o preço do compromisso com Deus, você vai contemplar o inimigo de cima para baixo, porque Deus vai operar a inversão das grandezas, Deus vai corrigir o que está errado, e Deus vai colocar você nos lugares altos, e Deus vai colocar o inimigo debaixo dos teus pés, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Queremos lembrar nesse dia que da mesma forma que Deus deu vitória a José, Deus quer dar vitória a você. Porém, eu quero ressaltar que haviam qualidades significativas na vida de José que precisam ser qualidades presentes na sua vida. Primeiro, José tinha responsabilidade. José era um homem que cumpria com sua responsabilidade diante de Deus. Segundo lugar, José tinha também a flexibilidade como uma das qualidades da sua vida. José agiu com flexibilidade diante dos seus problemas e se adaptou aos novos momentos que se desdobraram diante dos seus olhos. Em terceiro lugar, havia na vida de José a capacidade de suportar o desconforto. José sabia fazer sacrifícios. José colocava o dever acima do conforto, por isso foi abençoado. Em quarto lugar, havia na vida de José uma capacidade enorme de trabalhar por um ideal.
ele não se dispersava, ele não se distraía, ele não desanimava. Em quinto lugar, uma outra qualidade de José é que ele sabia suportar as inconveniências, não murmurava independente da situação. Mas em sexto e último lugar, uma das qualidades mais significativas de José é que ele era resiliente. Ele era resiliente. Resiliência é a capacidade de lidar com seus próprios problemas, sobreviver diante deles e superar todos os momentos difíceis gerados por esses problemas, e não ceder diante da pressão e não ceder diante das situações adversas. A Bíblia diz que José soube usar a resiliência ao seu favor. Ele soube esperar e com isso ele soube superar todos os seus desafios. Que haja na sua vida responsabilidade, que haja na sua vida flexibilidade, que haja na sua vida força e capacidade para suportar o desconforto, que você saiba fazer sacrifícios, que haja na sua vida força e capacidade de trabalhar por um ideal, que você não se distraia, que você não se deixe dispersar, que você saiba suportar as inconveniências, que você não murmure independente da situação, e que você seja resiliente, que você saiba lidar com seus próprios problemas, que você sobreviva diante dele e o supere, que você não ceda diante da pressão e diante das situações adversas, mas saiba esperar, permaneça firme, pois da mesma forma que Deus deu vitória a José, Deus também dará vitória para você, se você desenvolver essas qualidades significativas na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.